O nosso assunto desse período vai ser a área de figuras planas. A gente vai trabalhar as 4 figuras mais conhecidas no nosso dia a dia para a gente calcular o valor da área. A primeira é a área do quadrado. O quadrado ele tem os lados iguais. Aí aqui a representação, né, ele chama cada lado aqui valendo A, e a regrinha fica A igual A ao quadrado, porque você, quando pedir para calcular a área do quadrado, você vai fazer a multiplicação. Ele vai lhe dar o valor desse lado e você vai multiplicar por ele de novo. Por isso que fica A maiúsculo de área igual ao valor que ele lhe der ao quadrado. Um exemplo, calcular a área do quadrado de lado 4 centímetros. Aqui eu desenhei a figura, mas às vezes vem só o enunciado, aí você já aplica na regrinha. Aí aqui fica A maiúsculo, A de área, igual A ao quadrado. Aí repete o A, no caso que é o lado, não vale 4, então você coloca 4 ao quadrado. Aqui é uma potência, então você vai pegar 4, que é a base, e multiplicar por ele de novo. Então fica 4 vezes 4, deu 16 centímetros a medida que ele está usando. Como a gente está trabalhando com área, então você vai usar esse quadradinho aqui na medida no final, quando achar a resposta. Então fica A igual a 16 centímetros ao quadrado. A próxima figura é o retângulo. O retângulo, nós temos os lados diferentes, no caso, 2 lados maiores e 2 menores. Os 2 maiores a gente vai chamar de base, que é esse Bzinho que eu coloquei aí, Bzinho minúsculo. E o H, que é os 2 lados menores, a gente vai chamar de altura, certo? Então, a regra para se calcular a área do retângulo, A maiúsculo, A de área, igual a B, que é a base, que é o lado maior, que a gente vai chamar de comprimento, vezes a altura, ou largura, né? Que às vezes tem questões que ele traz comprimento e largura. Então, o comprimento é o B e a largura vai ser o H, ou a altura, tá bom? Só multiplicar os 2 valores e já achou a área do retângulo. Um exemplo, calcule a área do retângulo com base de 5 centímetros e altura de 3. Então, eu multiplico 5 vezes 3, 15. Cuidado para não esquecer o quadradinho aqui, ó, na medida, no final. Porque senão você não vai estar dizendo que é área. Ah, mas eu coloquei o A aqui no início, o A de área. Mas tem que fechar aqui a medida, ó. Porque se for uma questão de marcar, aí às vezes você se engancha porque você está faltando um detalhezinho e você não achou, né, nos itens. Aí você erra a questão. Então, não esqueçam esse quadradinho na medida no final. A outra figura é o triângulo. Nós temos vários tipos de triângulo. Essa regra é o triângulo, a gente tem vários tipos. Essa regrinha é a básica para qualquer tipo de triângulo, certo? Então, a gente vai pegar a base, multiplicar pela altura e depois a gente divide por 2. Um exemplo, calcular a área do triângulo com base 4 centímetros e altura 3. Então, eu multiplico 4 vezes 3, aqui, ó, 4 vezes 3, multiplico, dá 12 e depois divido por 2. Então, deu 6 centímetros ao quadrado, porque eu estou trabalhando com área. Então, a área do triângulo multiplica a base pela altura
Depois que multiplicar, aí é que divide por 2. E a outra, o paralelogramo, que é um retângulo, só que ele vai estar um pouco inclinado, né? Vocês estão percebendo aí na figura, por isso que eu tracei a altura dentro da figura, para ficar melhor de vocês verem, mas a regra é a mesma do retângulo. Então, paralelogramo e retângulo, para achar a área, a gente usa a mesma regra, base vezes a altura. Um exemplo, calcular a área do paralelogramo abaixo. Aqui a base, né, o comprimento é 6 decímetros e a altura 3 decímetros. Então, eu multiplico 6 vezes 3, que dá 18. Aí, ó, o quadradinho aqui, ó, na medida no final. Não esqueçam, tá? Então, o retângulo e o paralelogramo usa a mesma regrinha. Não esqueçam. Bons estudos para vocês.